Olá, queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma manhã de estudo com nosso querido amigo Reverendo Davidson sobre Lashon Haran e Lashon Ratav. Acho que eu pronunciei dessa vez certo, ou um pouquinho mais certo do que a última vez que eu falei. Estou indo no caminho, estou no caminho. Que bom tê-los aqui novamente. Vamos orar e logo depois eu vou já deliberar para que o nosso amigo possa estar nos ensinando. Pai de amor, eu quero te agradecer pela quarta-feira que chegou, quarta-feira de estudo, onde temos a oportunidade de conversar, de ouvir a tua palavra, até mesmo de fazer perguntas. Pedimos ao Senhor que nessa manhã o Senhor possa usar o teu servo com ousadia, com intrepidez, com sabedoria, para comunicar a tua palavra de maneira que nós possamos aprender ainda mais. Também pedimos, Senhor, que esta mesma palavra possa fortalecer a fé daqueles que irão assistir, possa também, Senhor, ser um instrumento nas tuas mãos para reconciliar a vida contigo. Então, Pai, fique à vontade no nosso meio, durante toda a transmissão, toque em vidas, em corações, e que essas vidas e corações sejam abençoados, sejam edificados, sejam fortalecidos e reconciliados contigo. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Reverendo Davidson. Bom dia, pastor Aderson. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E você? Fiquei sabendo que depois que você fez os exames, para passar aquela pressão dos exames, você foi lá para Bahamas descansar um pouco, é verdade? É verdade. Fiz os exames aí de rico, né? Hum. Aí eu fui lá para Bahamas para fazer uma viagem, né, especial com a família, enfim. Ah, É, joia. sonhar não custa, né? Sonhar não custa, é verdade, é É, verdade. Sonhar não custa. Mas deu para descansar, não deu? então, dá para descansar um pouco, né? Dá para a gente tocar a vida, né? Depois dos exames aí que eu fiz. É exame de rotina, né? Nada É de problema, importante. não. Eu quero aproveitar a fala do nosso querido amigo Reverendo Davidson, porque nós homens somos muito descuidados a respeito disso, né? Não são todos que fazem o chamado exames de rotina. É sempre bom fazer o exame de rotina, isso faz parte também do processo do evangelho de cuidar da saúde, né? Conta-se a história de que um jovem, né, bem promissor, né, em determinado momento esse jovem começou a se envolver tanto com pregação, tanto com a administração da igreja, que ele foi a óbito. E aí, quando ele foi a óbito, chegando lá no céu, ele perguntou: Mas Deus, eu estava lá caminhando para chegar no auge e tal, e aí só me tirou. E Deus falou assim: Não, eu não te tirei. Foi você que não soube administrar corretamente a sua saúde. E por não administrar corretamente a sua saúde, você acabou tendo complicações e nem percebeu isso. E isso, infelizmente, também soou como um mau testemunho, porque as pessoas falam e começaram a criticar. Poxa, mas tão jovem, como é que Deus tira? Ou seja, as pessoas acabaram colocando a culpa em mim, quando na verdade não sou eu. Você que tinha que tomar conta, administrar melhor a sua saúde. Então fica a hashtag aí, a dica, né? Seguindo os passos do Reverendo Davidson, de estar sempre também olhando, checando, né, a saúde, fazendo um check-up geral. Também faço isso. Eu acho que isso é de suma importância. Mas, Reverendo Davis, eu não estou aqui para falar de saúde. Embora seja bom, mas não é o momento. Eu vou sair de fininho e deixar você bem à vontade para você poder expor aí os ensinamentos que você tem feito, sido usado por Deus para nos abençoar. Obrigado, pastor Aderson, né? É sempre bom estarmos aqui para mais um dia de estudos. E vamos comprar a tela então, vamos começar falando de literatura, como a gente sempre faz. E dessa vez eu vou apresentar para vocês os meus livros, né? Só que de modo mais rápido, né? Vou dar um ênfase apenas num livro e um tópico para falar de um curso também, mas aqui, ó, você aqui no site da Wiclap, você coloca o meu nome, Davidson Pinhon, e você acha todos os meus livros, tudo é incluído numa página só. E você pode escolher o que mais te interessar
e conhecer mais um pouco e até adquirir, se for o caso, né, de você querer comprar. E hoje eu vou querer dar ênfase a esse livro aqui, ó, O Guia Definitivo da Pregação Expositiva. Aqui para pregadores que gostam de pregar expositivamente, que é o melhor tipo de pregação, né? Dá mais trabalho, ele é uma preparação mais densa um pouco, mas ainda assim vale a pena o esforço empregado pelo pregador para trazer mensagens expositivas. O Brasil e o mundo precisa de pregadores expositivos. É muito importante você levar a sério esse papel, né? Você, como ouvinte da palavra, procure pregadores expositivos e menos pregadores temáticos, né? Porque os temáticos não é que seja errado fazer pregações temáticas, mas a pregação temática não permite aprofundamento bíblico. O próprio sistema da pregação temática apenas permite que você faça menção a passagens, mas não aprofunde muito o texto. Já a pregação expositiva, a textual e a expositiva são pregações que estão totalmente focadas no texto bíblico. E isso realmente nos ensina a compreender o que Deus realmente quer dizer, né? Então está aí o livro, Guia Definitivo da Pregação Expositiva, aprenda a preparar sermões que transformam vidas. E além do desejo de pregar pregações expositivas, mas muitos pregadores têm dificuldade, porque a primeira parte da pregação expositiva nem é totalmente a pregação em si, não é a técnica homilética ou a técnica de pregação, mas é o trabalho exegético. A exegese é a forma de você preparar o estudo bíblico com profundidade, com o uso das línguas originais, de modo que você possa, através do método de exegese, ter as bases para fazer uma pregação expositiva. Então, para poder te auxiliar nisso, eu quero te oferecer aqui o meu curso. O curso lá na Hotmart, você vai achar no Hotmart. Você pode escrever lá, curso Introdução à Exegese Bíblica. E coloca meu nome, você vai achar essa capa aqui, ó. Você vai achar aqui também nessa página, né? O valor do curso ele é muito simbólico, é um curso barato, mas ele não é um curso pobre, tá bom? É um curso muito, muito completo sobre exegese bíblica. Aqui você vai ver, ó, nesse curso, você aprenderá o que é exegese, as abordagens exegéticas, o método exegético propriamente, a perícope, os idiomas originais, versões da Bíblia em português, como que isso acontece, por que tem tantas versões em português, os contextos histórico-literário canônico, forma, estrutura e movimento do texto, paralelismos, inclusio e quiasmo, análise de detalhe da perícope, síntese, reflexão teológica, exegese viva, recursos bibliográficos, recursos digitais e muito mais. Tá? Você vai ter muito conteúdo de primeira ordem, de primeira qualidade nesse curso aqui. Você tem garantia de 7 dias, você pode estudar em qualquer lugar que você estiver, as aulas são gravadas, e além desse curso, tem outros cursos também aqui que eu ofereço para você. Tem aqui o Apocalipse, tem livros meus, tem o Panorama do Antigo, tem o curso de Teologia Básica, outro curso também de Exegese, que é o curso Exegese e Exposição. Então, tem assim muito material de primeira para você, tá legal? E esse curso aqui, o curso Introdução à Exegese Bíblica, ele está reformulado, eu estive melhorando o áudio dele, que estava muito baixo, melhorei bastante o áudio dele, e agora você pode ouvir todas as aulas, ver todas as aulas com áudio de melhor qualidade. Tá legal? Fica a dica então aí, tanto o livro de pregação expositiva, quanto também o meu livro, meu curso, né, de introdução à exegese bíblica, para você aprender a fazer a primeira etapa da preparação de uma pregação expositiva. Bom, já estamos aqui então com o nosso material, o material do nosso curso, né? O PDF gratuito que você pode solicitar.
pode pedir ao pastor Aderson ou então até a mim, nas redes sociais, né? Que é esse material aqui, ó. Lashon Hara versus Lashon Hatov. A pronúncia é bem tranquila, né? Lashon é como está aqui, tá vendo? Lashon é como está escrito. E você tem Hara, o acento no A, e Lashon Hatov, né? Aqui não tem acento, mas o O é fechado. Então, Lashon Hara versus Lashon Hatov. Você pode pedir de graça esse material que eu envio para você, ou então pode entrar lá no grupo do Telegram. É um grupo que eu tenho lá no Telegram chamado Exegese e Exposição Materiais. Ali você encontra todos os meus PDFs de todos os cursos, todas as aulas, todas as lives, tá tudo lá, entendeu? Então você pega de graça os PDFs e usa, né, para o seu estudo bíblico aí com mais profundidade. Bom, então nós estamos aqui na segunda parte do nosso conteúdo. Já falamos bastante sobre a Lashon Hara, que é a língua má, e agora estamos aqui na segunda parte para falar sobre a Lashon Hatov, a língua boa, que é o nosso objetivo, né? Quando eu falo da Lashon Hara, da língua má, é para a gente evitar falar e usar a língua má. Mas agora o nosso objetivo é, além de evitar de usar a língua má, agora falar a língua boa, né? Tratar da língua boa, que é a Lashon Hatov. Então, em contraste com a língua má, a Lashon Hatov é a fala que cura, que consola e edifica. Então, você tem aqui, ó, esses três atos que a Lashon Hatov faz: curar a alma, consolar o aflito, né, consolar aquele que está triste e edificar vidas de um modo geral. Então, Deus chama os seus filhos a serem instrumentos de bênção por meio da palavra, a nossa palavra, né? Da palavra que nós falamos aqui todos os dias. Então, Deus nos chama a sermos bênção dentro das palavras que falamos. Por isso a Lashon Hatov, a língua boa. A língua boa, ela produz uma boa linguagem, produz uma boa fala. E essa boa fala traz bons resultados também. Os textos bíblicos são, assim, bastante incisivos também. Veja aqui, né, que a língua do justo traz vida, cura e sabedoria. Então você tem aqui, ó, Provérbios, capítulo 10, versículo 11, que diz: a boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Então você vê aqui que a boca do justo, por falar a Lashon Hatov, por ser a boca da boa fala, né, da língua boa, ela é fonte de vida. Tá vendo aqui, ó, fonte de vida. Da língua boa procede a vida, porque a fonte é da onde procede alguma coisa, né? Então a fonte da água é da onde nasce a água. A fonte da vida é onde nasce a vida. Então a boca do justo, por ser uma boa fala, por ser a língua boa, é fonte de vida. Mas a violência cobre a boca dos ímpios. A violência aqui é a língua má, né? A boca dos ímpios é cheia da língua má, da Lashon Hara. Bom, temos ainda Provérbios, capítulo 12, versículo 18 e 19. Esse texto diz: há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios traz cura. O lábio veraz permanece para sempre. Veja aqui o que esse texto diz, né? Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, ou seja, Lashon Hara. Mas aqui a ideia de adversativa, ou seja, a ideia contrária. A língua dos sábios traz cura. Veja aqui a palavra cura para a língua boa, não é? O lábio veraz, veraz aqui tem a ver com veracidade, tem a ver com verdade, né? O lábio que fala a verdade permanece para sempre, ou seja, quem fala a verdade é estabelecido pelo próprio Deus. Então,
Aqueles que falam, né, o mal são como espada que fere, que mata. Mas a língua boa traz a cura, a língua dos sábios traz a cura. Veja aqui, né, que dentro desse paralelismo hebraico, é muito presente na poesia, especialmente em Provérbios também, em Salmos, tem muito paralelismo. Aqui é o paralelismo antitético, ou seja, é o paralelismo de antítese, com duas ideias contrárias, uma é reforçando a outra, geralmente reforçando a lição boa que o texto quer trazer. Tanto em Provérbios 10, versículo 11, quanto Provérbios 12, 18 a 19, e também aqui nesse último texto, Provérbios também 15, versículo 4. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. Então, quebrantar aqui não é no sentido bom, né? No sentido ruim. Ela destrói o espírito. Né? Quebrantar aqui é quebrar, é destruir. Então, a língua serena é árvore de vida. É árvore por quê? Porque ela dá frutos de vida. A árvore da vida, lembra que estava lá no Éden? Então, a língua serena, a língua boa, serena aqui tem a ver com equilibrada, né? Uma língua serena é uma língua equilibrada, uma língua suave. Ou seja, a língua boa, né? Ela chorratouve. A língua serena é árvore de vida. Ela produz frutos de vida. Mas a língua perversa, a língua má, quebra o espírito. Quebranta no sentido de quebrar. E faz a pessoa, né, o espírito da pessoa ficar quebrado por dentro. O coração da pessoa fica quebrado. Então você percebe aqui que nesses três exemplos aqui, temos aqui paralelismo antitético, ou seja, paralelismo de antítese, em que você faz o confronto entre duas ideias contrárias, tanto fazendo referência à língua má, quanto também fazendo referência à língua boa, e, é claro, sempre enfatizando a língua boa, né? Então, a Lashon HaTov, a língua boa, é como árvore de vida, cura feridas emocionais, restaura amizades e fortalece corações cansados. Veja a importância de você perceber o quanto a Lashon HaTov ela é imprescindível para o equilíbrio emocional da sua própria vida e também da vida de pessoas que estão próximas a você. Lashon HaTov é o seu objetivo, é se dedicar à língua boa e não praticar a língua má, não é? Ou seja, é você deixar de praticar a língua má e, para reverter o processo, você começar a se dedicar ardentemente a praticar a língua boa, tá bom? Isso é o mais importante. O segundo tópico aqui da nossa abordagem sobre a língua boa é que a sabedoria ensina a controlar a língua. Então, sim, quando você é sábio, você aprende a controlar a sua própria língua. Então, veja aqui, Provérbios, capítulo 10, versículo 19. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Veja aqui, né? Mais um paralelismo antitético. Então, no muito falar, não falta transgressão. Quem fala muito, fala bobagem. Ou pelo menos, quem fala muito está propenso a falar bobagem, entendeu? Então, você quer ser mais sábio? Quer ser mais sábio? Aprenda a falar menos e a escutar mais. Dizem até, né, de modo poético até, de que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca nessa questão da comunicação, ou seja, já dando a dica que é para você ouvir mais e falar menos. Entendeu? Interessante isso aí, né? Embora seja folclórico, poético, mas, enfim, né, nos dá, assim, a chave para o entendimento de como podemos nos conduzir em termos de comunicação na vida, né? Então, de fato, o provérbio diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios, o que fala pouco, é prudente. Provérbios, capítulo 13, versículo 3. O que guarda a boca conserva a sua vida,
mas o que muito abre os lábios traz a sua própria ruína. Veja o quanto é forte esse versículo, né? Guardar a boca, ou seja, parar de falar. Você vai conservar a sua própria vida se você falar menos. Não é parar de falar, né? Às vezes você tem que falar mesmo, mas se você pode falar menos, fale menos, você vai errar menos. E vai conservar a sua própria vida. E não se colocar a perigo, tendo que ficar pedindo desculpas sempre. Porque guarda uma coisa, por mais que você peça desculpa, peça perdão por uma palavra mal colocada, uma palavra que fere, né? Alguém, a lachorrará, a palavra má, e a pessoa até te perdoa. Você pede perdão, a pessoa te perdoa, mas entenda, depois que quebra o copo, por mais que você colhe os cacos, o copo fica todo trincado, ele fica todo machucado e pode até te ferir, entende? Então, o copo de vidro colado não serve para você usar, você vai jogar fora, entende? Então, por mais que você peça perdão, e é importante você pedir perdão quando errar, e a pessoa também te perdoar, e é importante a pessoa perdoar, e mesmo você perdoar o outro quando te pedir perdão, mas em termos de relacionamento, pode não permanecer a mesma coisa, e em geral não fica a mesma coisa. O relacionamento vai ficar trincado, como aquele copo de vidro colado, depois de quebrado, entendeu? Isso vale para o casamento, vale para o relacionamento na família, na igreja, no trabalho, na escola, em todos os níveis sociais dos nossos relacionamentos. Então, evite usar rachon rará, evite usar a língua má, porque depois para consertar quando quebra, é muito pior, é muito mais difícil, entendeu? Provérbios 21, versículo 23. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Isso aí, não é? A Bíblia é muito sábia quando ela realmente diz que nós precisamos falar menos, fechar mais a boca, para poder sermos abençoados e abençoadores também para o próximo. Eclesiastes, capítulo 5, versículos 1 e 2. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Não te precipites em abrir a boca. Até na igreja, se você falar menos, você vai errar menos. Então, entrou na casa de Deus, guarda a tua boca para você não falar bobagem, para você não reclamar do pastor, não reclamar do culto, não reclamar de algum irmão ou irmã. Guarda a tua boca, entendeu? Para você não pecar dentro da igreja. Não pode pecar nem fora da igreja. Para que dirá dentro da igreja. Né? Não é para pecar em momento nenhum, se possível. Então, meu irmão, minha irmã, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Ou seja, guardar o pé é guardar o caminho, guardar a conduta de vida, né? Você tem que vigiar bem como você se conduz dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Fora da igreja também, mas especialmente aqui, dentro da casa de Deus. E não te precipite sem abrir a boca, para você falar menos da igreja também. Você vai receber livramentos. Você vai deixar de se envolver em alguma fofoca quando você fala menos, tá? Bom, a Bíblia ensina que o silêncio pode ser sabedoria e que falar menos é sinal de maturidade espiritual. Até maturidade emocional, maturidade para a vida, né? O verdadeiro sábio pesa as palavras antes de falar. Sabe aquele ditado brasileiro, ditado popular, né? Que você pensar 2 vezes antes de falar? Se você puder, pense 10 vezes antes de falar. Nem sempre dá, né? Mas essa é a ideia, é você guardar a boca, é você ser prudente. Se você falar demais, né, com a língua frouxa, você vai se dedicar à língua má e você vai ter problemas para a sua própria vida. Então, quer ser sábio, quer ser sábia, aprenda a falar menos. Você vai errar menos se você falar menos. Tá legal? Bom, o justo fala com justiça, verdade e amor. Veja o que a Bíblia diz, né? Salmo 15, versículo de 1 a 3. Senhor,
quem habitará no teu tabernáculo? Aí, dentre outras coisas, o texto diz: o que não difama com a sua língua não faz mal ao próximo. Então, não difamar com a língua, ou seja, não praticar a lashon hará, não praticar a língua má. Então, o que não difama com a sua língua é quem habitará no tabernáculo. Habitar aqui é permanecer. Permanecer firme, guardado onde? No tabernáculo, no templo, no lugar onde Deus está, na presença de Deus, né? Então, quem vai permanecer na presença de Deus é aquele que tem, entre outras coisas, que o texto aqui diz, não difama com a língua e não faz mal ao próximo. Não fala mal e nem pratica o mal, né? Aquele que se guarda. Portanto, o justo é aquele que fala com justiça, verdade e amor, né? Aquele que realmente faz o bem enquanto fala também. Provérbios 8:13. O temor do Senhor é odiar o mal. Aqui é o paralelismo sintético, né? Ele está progredindo aqui. O temor do Senhor é odiar o mal, então eu odeio a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Aqui é o salmista dizendo: já que o temor do Senhor é odiar o mal, e ele quer temer o Senhor, então ele vai odiar a arrogância, o mau caminho e também a boca perversa, a boca má, a lashon hará, né? Ele vai odiar isso. Você veja que o verbo que ele usa aqui é forte, é o verbo odiar. Não é só não gostar, evitar. Aqui ele não está passando panos quentes, né? Aqui é odiar mesmo, entendeu? É você ter um compromisso tão sério com a palavra boa que você odeia tudo que aproxima da palavra má, tá? Dentro do linguajar bíblico, esse paralelismo aqui ele é bem interessante, né? Ele é muito forte também. Zacarias 8:16-17. Estas são as coisas que deveis fazer. Falar a verdade, cada um com o seu próximo. Não ameis o juramento falso. Juramento falso tem a ver aqui com fofoca, com maldade, né? Com mentiras, com a falsidade, né? Não seja falciane, né? Como o pessoal diz hoje aí. Não seja falciane. Tem que, mais do que evitar, tem que odiar aquela que é a falciane, que fala mentira, que fala falsidades, que mente contra o próximo, né? Contra o irmão. Tem que evitar isso, né? Para evitar conflitos, evitar problemas na própria igreja também. Então, estas são as coisas que deveis fazer. Falar a verdade, cada um com o seu próximo. Tá bom? A Lashon HaTov nasce do temor do Senhor, pois quem teme a Deus fala com verdade, graça e justiça, como está lá em Efésios 4, versículo 29. Aqui na apostila eu fiz só uma menção, mas eu vou ler para você aqui. Efésios 4, 29, que diz: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Então, a palavra boa, a língua boa, produz palavras boas, produz resultados bons, né? Verdade, graça e também justiça, como nós temos visto aqui, né? Nesses versículos aqui, de Salmos, Provérbios e também o profeta Zacarias. Bom, o justo, para a gente fechar aqui o estudo de hoje, né? Se bem que eu acho que vai terminar, né? Tá cedo ainda. É possível que a gente consiga terminar, talvez, o conteúdo inteiro hoje. Vamos ver. Temos aqui: o justo ora para que Deus guarde a sua língua, porque o justo, ele fica preocupado quando ele usa a língua má, porque ele sabe da seriedade do que é praticar a lashon hará, né? Então, o justo ora para que Deus guarde a sua própria língua. Você vê aqui, então, o Salmo 141, versículo 3. Pois, Senhor, guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Veja a oração que o salmista faz, né? Para que Deus ponha guarda à boca dele, porque ele mesmo não consegue segurar. Tiago diz, né? Aquele que consegue segurar, dominar a sua língua, domina o mundo inteiro, né?
Porque segurar a própria língua é algo muito difícil, é quase que uma tarefa impossível, né? Quase missão impossível, como diria aquele filme popular, né? Então, põe o Senhor, guarda a minha boca, ou seja, pede ajuda ao Senhor. Se você tem dificuldade com a língua má, com a maledicência, com a blasfêmia até contra Deus, você tem dificuldade com isso, com a murmuração, peça ajuda a Deus. Porque às vezes sozinho a gente não consegue segurar mesmo, né? A língua ela é frouxa, ela é um órgão frouxo, né? E se você não dominar, se a sua consciência não dominar o que você fala, você acaba escravo do que você mesmo falou. Então, faça essa oração. Peça ao Senhor para guardar a sua boca, para guardar a sua língua. Vigie a porta dos meus lábios, né? Ou seja, não deixa sair nada que seja ruim, nada que seja errado, nada que seja pecaminoso. Salmo 39, versículo 2. Emudeci e fiquei calado diante do bem. A minha dor se agravou. Então, veja que interessante. Esse Salmo 39, 2 também fala para a gente que não é só você parar de falar a língua má, e nem é só também você praticar a língua boa. Mas olha assim, olha só, aqui diz sobre o pecado da omissão. Ele fala da omissão de emudecer e ficar calado diante do bem que você tinha que fazer. Quando você se cala também e não pratica o bem, quando você se omite de fazer o que é certo, de falar o que é certo na hora certa, você amplia a sua dor também. A minha dor se agrava, se agravou. Porque você não pode praticar a língua má, você tem que buscar praticar a língua boa, e isso também inclui você estar consciente de que não pode se omitir e se emudecer enquanto você tinha que praticar o bem e tinha que falar o que é certo. Entendeu? É o desdobramento da Lashon HaTov, a língua boa. Desdobramento é essa consciência de que você precisa falar o bem. E não pode nem mesmo se omitir. Se você vê alguém criticando alguém, né, criticando o outro, indevidamente, injustamente, e você sabe, tem elementos para poder julgar e saber que é uma prática errada, uma prática indevida, você não pode se calar, você tem que falar. É um mandamento bíblico. E é difícil, né? Na nossa sociedade que a gente vive aqui, que a gente quer evitar problemas, tudo dá processo hoje, tudo dá problema, né? Dá cancelamentos, mas é mandamento bíblico. Tem a ver com a sabedoria que a Bíblia ensina. Você não praticar a língua ruim, a língua má, praticar a língua boa, inclusive não se omitindo, fazendo bem com as suas palavras sem omissão. Tá legal? Bom, esses salmos mostram que o autodomínio da fala é fruto da oração e da vigilância. Então você tem que vigiar, mas também tem que orar. Como Jesus disse, né? Vigiai e orai. Controlar a língua é impossível sem a ajuda de Deus. Isso aqui é muito importante você compreender e você praticar, você saber, ter essa consciência. Sem a ajuda de Deus, não dá para controlar a própria língua. É impossível. Deus precisa agir na sua vida para que você tenha, então, a sua vida completamente transformada e a sua língua também purificada, convertida e transformada. Não é só o seu coração, a sua mente, não é só parar de fumar, de beber, a sua língua também. E também não é só deixar de falar palavrão, né? Eu acompanho com muita preocupação essa tendência atual de pessoas que se dizem crentes, membros de igreja, pelo menos, né? Que têm tranquilidade em falar palavrão. Até na internet falam direto palavrão. Pessoas que se denominam evangélicas, né? Crentes.
Isso é complicado, é palavra torpe, ela chorará. E você já aprendeu aqui a seriedade do que é você ter cuidado com a lachorrará. Então, você precisa aprender isso, eu preciso aprender isso, tenho feito isso. Feito o quê? Controlar a língua é impossível sem a ajuda de Deus. Reconhecer isso e orar, pedindo a Deus para que Ele coloque e guarde a minha boca. Sem essa ação divina, é difícil, é praticamente impossível eu conseguir controlar a minha própria língua. Tá bom? Então, cuidado, peça ajuda ao Senhor. Já para fechar o tema, então, e já partindo para o final do nosso estudo, de modo geral, para a nossa série, a língua boa edifica e glorifica a Deus. Então, você tem aqui algumas passagens bíblicas, né? Você tem aqui o Salmo 34, versículo 14, que o salmista diz, né? Aparta-te do mal e faz o bem. Busca a paz e empenha-te por alcançá-la. Então, veja que a língua boa, além da prática de se apartar do mal de modo geral e de fazer o bem, a língua boa, a boa ação, a bênção de Deus está para aquele que glorifica o nome de Deus através das suas ações, da sua língua, do seu jeito de ser. Glorificar a Deus é a nossa principal ação, a nossa principal missão nessa terra. Glorificar o Senhor. E você vai ter as ações na sua vida, no seu dia a dia, que vão contribuir ou afastar você de glorificar a Deus, de a louvar ao Senhor na sua vida, no seu dia a dia. Entendeu? Então, atente para isso. Até no que você fala, em cada ação sua, você pode glorificar a Deus ou não. E Deus é aquele que tudo vê. Então, não adianta as pessoas não verem e terem uma imagem que você construiu, uma imagem às vezes falsa, né? Aquela imagem social que a gente tenta vender, né? Imagem de bom moço, de boa moça, aquela imagem de homem santo, mulher santa. Mas se for só uma imagem construída, Deus está vendo que ela é falsa. O que Deus está olhando é o nosso coração. Então, o Salmo 34, 14, aparta-te do mal e faz o bem, busca a paz e empenha-te por alcançá-la. Para buscar a paz, você precisa, então, falar bem, né? Tem que praticar lá chorrador. Eclesiastes 9:17 diz: as palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que o clamor de quem domina entre tolos. Olha que interessante, é forte também esse texto, né? As palavras dos sábios, ou seja, o sábio vai falar. E a palavra boa, né? Porque o sábio fala palavras boas. Essas palavras sábias dos sábios, quando ouvidas em silêncio, ou seja, ouvidas com atenção, com respeito, por aquele que está ouvindo a palavra dos sábios, essas palavras sábias ouvidas em silêncio, com atenção, valem mais do que o clamor. O clamor aqui é o pedido, né? O clamor é sempre um pedido barulhento. Ninguém clama em silêncio, né? O clamor é barulhento. Então, vale mais do que o clamor de quem domina entre tolos. O chefe dos tolos, né? O senhor dos tolos, aquele que é influente dentro das tolices, aquele que fala tolices o tempo todo. Não é? A palavra do sábio, portanto, ela é mais importante, vale mais até diante de Deus, do que a palavra barulhenta, sem propósito, dos tolos, daqueles que dominam entre os tolos. Então, não seja você o senhor dos tolos, mas seja você sábio, para que de fato edifique vidas e glorifique a Deus. Sofonias, capítulo 3, versículo 9, diz: então darei aos povos lábios puros. É desejo de Deus que todas as nações da terra tenham lábios puros, para que todos invoquem o nome do Senhor. Para que lábios puros? Para que haja invocação do nome do Senhor. E invocar o nome do Senhor é um modo bíblico de dizer o seguinte:
É o modo de você confiar em Deus e você conduzir a sua vida de acordo com a lei do próprio Deus. Entende? Então, invocar o nome do Senhor é você fazer menção do nome de Deus a todo custo, em todos os momentos da sua própria vida. Beleza? Então, olha só. A promessa de Sofonias, aqui nesse versículo final, aponta para o futuro. Deus purificará, aqui na escatologia, né? Deus purificará a fala do seu povo, de modo que usemos a língua para adorar e servir a Ele. Aqui é o futuro escatológico. Você hoje, no presente, enquanto aguarda a volta de Cristo, enquanto aguarda o agir escatológico de Deus lá na frente, né? Você então pede a Deus para que no dia a dia te ajude a dominar a sua própria língua. Mas vai chegar o dia que o próprio Deus vai fazer isso, de modo sobrenatural. E toda a terra, composta daqueles que servem a Deus, a terra purificada, o remanescente fiel, escatológico, esse então receberá também como prêmio, né, da sua vida eterna, os lábios purificados para estar eternamente adorando, servindo e glorificando a Deus, inclusive com a Lashon Hatov. E tudo que ela chorrará fará parte, então, do passado apenas. Tá legal? Essa é a nossa esperança, esse é o nosso propósito. Aliás, tem aqui uma terceira parte, eu achei que pudéssemos terminar hoje, mas não vai dar tempo, né? O nosso horário avançou um pouquinho. Então, vamos deixar para a próxima semana a última parte do nosso estudo, a parte 3, a transformação da língua do veneno à bênção de Deus. Tá legal? Então, pastor Aderson, agora a palavra é sua, em nome de Jesus. Amém, amém. Mais uma oportunidade que tivemos de poder ouvir, né, a exposição do reverendo Davidson, principalmente falando a respeito de que devem sair de nossos lábios palavras que possam edificar, que possam abençoar. Ele citou alguns exemplos ali que eu fiquei pensando e eu tenho achado assim ficado muito triste, porque a quantidade de pessoas que tende a falar palavras torpes que antes não era comum no meio das pessoas, principalmente no meio cristão. Hoje parece que, desculpa a expressão feia, desinvestou, né? Muitos crentes têm falado muitos palavrões, né? E aí a palavra de Deus também vai nos ensinar que as más conversações desconstrói os bons costumes, vamos colocar dessa Corrompe os bons costumes, né? forma. Hoje há uma normalização da palavrão, da língua má. A língua má a gente já viu, é mais do que falar palavrão, né? Pior do que isso. Mas o falar palavrão também, né? Geralmente o palavrão tem a ver com tabus sociais e em geral, a maior parte deles envolvendo até questões de sexualidade. Então, são palavrões que têm a intenção de chocar, entende? O palavrão tem a ver com essa intenção maldosa também de chocar para o mal, né? E é você mergulhar de cabeça na maldade, né? Então, a boca fala do que está cheio o coração. Se você fala muito palavrão, o teu coração está cheio de maldade. Então, tem que purificar o coração, purificar a língua, purificar a mente, para que você, então, possa pedir ajuda a Deus, né, para poder fazer isso, porque a Bíblia reconhece que sem a bênção de Deus não tem como a gente controlar por nós mesmos a nossa língua. Ela é quase que um agente indomável que nós temos aqui, no nosso corpo, na nossa vida, né? Infelizmente é assim. Que o Senhor nos ajude a buscá-lo de tal forma que a nossa mente, os nossos lábios, o nosso interior seja purificado, né? Para que a gente venha então cumprir o nosso propósito, que é abençoar, que é edificar,
E algumas coisas, provavelmente, pelo que eu já vi ali, né, na semana que vem, nós vamos então aí pegar justamente essa questão de quando recebe aí uma palavra de maldição, venenosa, melhor dizendo, e como transformá-la em bênção, né? A gente percebe isso. Ontem eu estava lendo, Reverendo Davidson, o livro de Juízes, ou melhor, livro de Josué. E aí chegou um determinado momento que fala sobre os Gebionitas, né? Que articulam maldade com relação ao povo, maldade no sentido de que eles sabiam, assim como Raabe lá no passado, que Deus iria destruir todos aqueles que estivessem no caminho. Eles fazem uma articulação para poder gerar uma aliança. Assim acontece. Josué não tinha conhecimento, mas o que me chamou a atenção é que chega depois, né? Teve lá uma situação em que Josué descobre, e os príncipes descobrem que, na verdade, aquele povo é o povo que morava perto, é o povo que estava no caminho, e Josué, ao invés de deixar o sangue subir, ele faz exatamente o oposto, né? Ele não desfaz a aliança, ele cuida daquele povo, óbvio, coloca o povo para trabalhar de um jeito diferente, e de modo que o povo depois acaba também entrando ali dentro das questões da linhagem do povo de Israel, ou seja, ele muda. E ele só pôde mudar, dentro, assim, sem querer forçar, né? É porque o coração dele estava cheio da presença de Deus, é porque ele estava cheio da presença de Deus. Que eu e você também possamos buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus, da própria presença de Deus triuno, para que a gente consiga, quando um cara fizer um buzinaço no trânsito, ao invés da gente olhar e, né, a gente simplesmente se abençoa ele. Provavelmente ele está precisando de mais tempo, de mais agilidade no trânsito para se locomover. Na verdade, esse exemplo que você deu do trânsito, e outros exemplos também da vida, né? Ninguém lida com conflitos assim gritando aleluia, né? O pessoal não grita aleluia, me desculpa. O mais crente que você queira parecer ser, a primeira coisa que vem na mente é Lashtorhará, entendeu? Então, a gente é uma vigilância. Se você consegue, com o tempo, com a ajuda de Deus, né? Sinceramente, né? Não praticar Lashtorhará diante de uma topada, diante de um problema no trânsito, diante, né, de alguém que fez mal para você, e você consegue não murmurar ou falar mesmo, né, gritar alguma coisa maldosa, você já está num nível de santidade assim além do normal, entendeu? Então é só Deus é que nos ajuda a vencer a língua má, entendeu? Então é importante a gente lembrar disso e carregar isso para a vida. Legal? Verdade. Amados irmãos, eu digo amados irmãos, porque eu sei que alguns já passaram, alguns até assistem, mas nem se conectam propriamente dito, né? Só ficam ali naquela telinha ali do Não, Facebook. não participa, não comenta, né? Não comento, mas eu sei que tem pessoas assistindo. Eu quero te agradecer. Quero também pedir a você contar com a tua ajuda para que possa estar dando aí um impulso, né, nas nossas lives. E agradecer mais uma vez ao Reverendo Davidson por estar conosco, por se colocar à disposição para estar nos ensinando Lashon Hara, Lashon Hatov. Falei certo, não falei? Agora falou certo. Lachor Amém. hará, lachor ratove. Isso Hará é aí. aberto, ratove é fechado. Isso aí. Então, muito obrigado. Eu também tenho aprendido muito, né? Não é porque eu sou pastor, não é porque a gente busca conhecimento que a gente não vai aprender com as outras pessoas. Pelo contrário, aprendemos e aprendemos muito. Eu mesmo que tenho um desejo muito de aprender. Peço a gentileza que você faça as suas considerações finais e, em seguida, faça a oração por nós, por gentileza. Tá legal, talvez aqui para o pastorado, essa é para outros também, né? É uma técnica de memorização para falar lachor hará, lachor ratove. Lachor hará é aberto, porque é fácil, qualquer um fala a língua má. Por isso é aberto, né? E lachor ratove é fechado, porque é estreito, é para poucas pessoas falarem a língua boa, né? Porque é mais fácil para poucas pessoas falarem. É só para você lembrar, ajudar a lembrar como é que se pronuncia, caso você
queira lembrar-se, né, dessa pronúncia correta. Muito bem, então estamos, né, chegando ao final dessa série. Na próxima aula, se Deus permitir, a gente fecha com o terceiro tópico e, portanto, o tópico final dessa série sobre o Lashon Hará e Lashon HaTov. Espero você na próxima semana e vamos orar então, pedindo a Deus e agradecendo a Ele pelas bênçãos. Pai, nós te exaltamos por estarmos aqui nesse estudo. Pedimos a tua graça renovada sobre a nossa vida, sobre a nossa fala, para que possamos nos dedicar à língua boa e abandonarmos de modo definitivo a língua má. Sem a tua ajuda, isso é impossível. O nosso coração é corrompido, a nossa mente é corrompida e, portanto, a nossa fala também é corrompida. Pedimos a tua graça, então, o teu perdão e o propósito renovado, ó Pai, de termos a prática da língua boa em vez de a língua má, em vez de murmuração, blasfêmia, em vez de, ó Pai, a maledicência. Cuida de nós, nos abençoa, nos dê esse desejo de fazer a tua vontade, é como eu te peço, em nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém. Agradecemos aí a todos. Obrigado, querido reverendo Davidson. E se Deus permitir, até a próxima quarta-feira, às 7 horas da manhã. Tchau, tchau. Shalom. Amém. Shalom a todos.